Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar o estudo de hoje sendo simples, rápido e objetivo, ok? Eu havia falado que eu ia fazer um estudo sobre dízimos e ofertas hoje, e então é sobre isso que eu vou falar. Tinha algumas pessoas com dúvida, então eu vou falar sobre isso hoje. Mas antes eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 12, verso 31. Mateus 12, 31. O assunto sobre o dízimo, ele é importante também, porque ele está relacionado, tudo está relacionado à salvação, né? E que o nosso Deus e Pai nos acompanhe nesse estudo e ilumine nossas mentes aí. Tudo está relacionado à salvação. E o assunto do dízimo também está relacionado à salvação. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 12, verso 31. Mateus 12, 31. Mateus 12, 31. Já vou ler para vocês aqui. Mateus 12, 31 fala assim: Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Interessante isso, né? Medita nesse texto. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Todos. Ok? Exceto, vamos continuar lendo o texto. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Entendeu? Todo pecado e blasfêmia será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Eu vou começar o estudo para você entender como eu entendo a Bíblia, né? A Bíblia se interpreta, então a gente precisa entender o que isso quer dizer. Ô Eduardo, todo pecado é perdoado, todo. Mas a blasfêmia contra o Espírito não é? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Você precisa entender o que é a blasfêmia contra o Espírito. Toda, aqui ó. Toda a Escritura foi inspirada por Deus, toda. De capa a capa, toda ela. Foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, toda ela. Para de dizer a partir de hoje, você tem que parar de dizer a partir de hoje Velho Testamento e Novo Testamento. Essa não é a forma correta. Presta atenção em Mateus capítulo 12. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Toda a Escritura foi inspirada por Deus, dada aos seus profetas, inspirados pelo Espírito Santo. Então, quem escreveu a Bíblia foram os profetas, mas quem deu essa revelação da Bíblia para os profetas foi o Espírito Santo de Deus. Então, quando você blasfema contra a Bíblia, isto não será perdoado. Todo pecado, matou, é perdoado. Roubou, é perdoado. Adulterou, é perdoado. Entendeu? Transgrediu o sábado, é perdoado. Tem que se arrepender, né? Você se arrepende, para, né? Você errou, mas você blasfemou contra a palavra, você não será perdoado. Então é importante
você entender a palavra, para você não blasfemar contra o Espírito Santo. Entendeu? João, capítulo 5. João, capítulo 5, verso 39. João, capítulo 5, verso 39. Antes de entrar no estudo do dízimo, eu estou dando esse breve entendimento para a gente entender que a palavra é inspirada por Deus e a blasfema contra o Espírito Santo não é perdoada. Eu não quero blasfemar contra Deus. Eu quero dar um estudo para vocês aqui hoje, um estudo de acordo com a palavra de Deus. A blasfema contra o Espírito Santo não é perdoada. Já entendemos isso, ok? O que é a blasfema contra o Espírito Santo? Você falar contra esse livro aqui. Que isso aqui foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Para de falar Antigo Testamento e Novo Testamento. Está errado. Você está blasfemando falando Antigo e Novo. É blasfêmia. É blasfêmia. Eu vou te mostrar agora porque é blasfêmia. É blasfêmia porque Jesus falou que é blasfêmia. João, capítulo 5, verso 39, eu falei? 39 ou 29? 39, né? João 5, 39. Isso. João 5, 39. Fala assim. A minha tradução fala assim. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Jesus, são palavras de Jesus. Algumas traduções falam assim: examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Isso é a palavra de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus falou assim, quando Jesus falou isso, Jesus estava vivo. A única escritura que havia escrito naquele momento, era o que vocês chamam de Velho Testamento. E Jesus não chama isso de Velho Testamento. Jesus chama isso de Escrituras. Então, quando você fala assim, mas isso é Velho Testamento, cuidado. Tu tá pecando contra o Espírito. Não pode falar isso. Fala assim, ó. Nós vamos ler agora as Escrituras antes de Cristo, né? Porque foram essas Escrituras que ele falou aqui. Examinem as Escrituras. Qual Escrituras? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Salmos, Isaías, Jeremias, Provérbios, Daniel, entendeu? Jesus falou assim, ó, examinem essas Escrituras, porque elas testificam da minha pessoa. Aí você fica chamando isso aí de velho. Quando a gente fala a palavra velho, a gente quer dizer que não presta mais, entendeu? Ó, eu comprei um sapato novo e o velho, o que eu fiz? Eu joguei de canto. É só um toque para vocês pensarem melhor. Então, para de falar, ó, todo pecado é perdoado, menos o pecado contra o Espírito. Esse não será perdoado. Tá? Então, quando Jesus falou das Escrituras, eu deveria dar muito mais crédito, eu devo dar a toda ela, né? Mas a que foram escritas antes dele, antes da vinda dele, são muito importantes. E você não pode chamar de velho, tá? Porque tem coisas que são válidas até hoje ali, tá bom? Eu estudei até Daniel capítulo 7, eu vou parar em Daniel capítulo 7, eu não vou fazer o 8, o 9, o 10, o 11, o 12 mais. Porque para entender o capítulo 8, vocês precisam entender de santuário. E não dá para pregar Daniel sem falar de santuário. Então até o 7 a gente estudou, que é o Daniel 7:25, e hoje eu vou fazer um estudo do dízimo. O dízimo é aquela porcentagem cobrada pelas igrejas de 10%. Isso é verdadeiro ou isso é falso, Eduardo? O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia nos ensina do dízimo? Porque os pastores, o meu pastor falou que se eu não devolver o dízimo, eu estou roubando a Deus, né?
E não furtarás é o 8º mandamento, se não me engane. Se não me engane, o 8º mandamento da lei de Deus, dos 10, o 8º é não furtarás. O 5º é honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás é o 8º. Aí o cara cita o mandamento não furtarás, que ele fala que foi abolido o mandamento, e cobra o dízimo de você, que ele fala que está no Antigo Testamento, que ele chama de antigo, mas eu chamo das escrituras antes de Cristo. Então, a partir de hoje, vocês não verão eu mais falando velho e novo. Eu até falava para vocês poderem compreender, mas isso vai calejando na mente da pessoa, e tem pessoas que não entendem. E elas entendem quando você fala velho, é que é lixo. Entendeu? Vai na minha mente, velho é lixo. Não, e velho não é lixo. O Antigo Testamento são essas escrituras que Jesus mandou a gente examinar, porque são elas que testificam dele. Vamos falar sobre o dízimo? E vamos para o começo da igreja. Quando foi o começo da igreja? Bom, o mestre, o filho do Eterno, chamou Pedro e falou, Pedro, sobre esta pedra você vai erguer a minha igreja. Então, na realidade, o apóstolo Pedro, ele encabeçou os 12 discípulos para que montassem a primeira igreja de Deus na terra. O apóstolo Pedro, ele foi encabeçado por Jesus para montar essa igreja. Então, nada melhor do que o apóstolo Pedro para falar para a gente se tem o 10% ou não tem. Não é verdade? Porque o mestre encabeçou Pedro. Pedro, sobre você estabelecerei a minha igreja, não é? E você vai encabeçar ela. Bom, se o dízimo é santo, como dizem, Pedro vai ter que falar para a gente hoje. Entendeu? Como é simples. Ah, mas nós vamos ler o texto de Malaquias que está nas antigas, nas escrituras antes de Cristo. Nós vamos ler Malaquias, que é válido também, né? Que estão nas escrituras antes, AC antes de Cristo, DC depois de Cristo. Tem até um conjunto de rock, né? AC/DC, ó, AC/DC. Zombando isso aqui. Então presta atenção. Vamos falar com Pedro. Vamos no livro de Atos. Vamos abrir a Bíblia. É gostoso abrir a Bíblia. Vamos lá no livro de Atos, capítulo 2. E nós vamos ver o começo da igreja de Deus. E essa igreja, ela começou com quem? Com os discípulos. Vamos ver se Pedro vem falando do dízimo aqui. O dízimo é esses 10% que as igrejas pegam dos irmãos, né? E os pastores falam que se você não devolver o dízimo, você vai para o inferno. Essa é a pregação. Eu, na minha visão, eu enxergo toda a igreja milionária. A minha visão é essa. Toda a igreja é milionária, todo dono de igreja é milionário. Inclusive, eu já tive até proposta de montar igreja aí, viu? Eu estou pensando, vamos ver. Estou brincando. E todo dono de igreja é milionário. Edir Macedo, Malafaia, R.R. Soares, o do chapéu lá, eu esqueci o nome dele, Valdomiro, a igreja católica é rica, é tudo rico, né? Então vamos ver o princípio da igreja de Deus, como é que eram os dízimos dado pelo mestre. Jesus falou, Pedro, você vai montar minha igreja. Vamos ler em Atos, capítulo 2, a partir do verso 42. Atos, capítulo 2 é o seguinte, está falando do dia de Pentecostes. Pentecostes foi a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Existia a festa de Pentecostes e em Jerusalém vinham nações de todo mundo para essa festa. E os discípulos começaram a falar em línguas. Desceu o Espírito Santo sobre eles. Eles foram ungidos pelo Espírito de Deus. E cada língua escutava falar. Por exemplo, Pedro nunca falou alemão. Tinha um alemão lá e Pedro estava falando, pregando em alemão para ele. Né?
Mateus nunca falou inglês, e Mateus estava falando inglês. Foi a descida do Pentecoste, e nesse dia foram batizados mais de 3.000 pessoas, no livro de Atos, capítulo 2, fala. Nós vamos ler a partir do 42, que foi o início da igreja. Fala assim, verso 42 de Atos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, verso 43. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Vamos meditar o texto. Agora vamos meditar. Isso não são minhas ideias. Vamos meditar junto comigo. Verso 42. Vou repetir de novo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Bom, aqui está falando do começo da igreja, o dia de Pentecoste. Os apóstolos estavam fazendo o quê? Ensinando. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Aprendendo. Quem está ensinando? Os discípulos, a Bíblia, o Espírito Santo. Como é que eu vou blasfemar contra a Bíblia? É pecado. Aí o verso 42 fala assim, todos estavam cheios de temor a Deus. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, curas, milagres, ressuscitar morto. Não foi só Jesus que fez isso não, Paulo fez também. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Começa aqui o dízimo. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Agora lascou. O dízimo não é 10%. A Bíblia está falando. Quantos por cento é o dízimo aqui? Você entendeu quantos por cento é o dízimo aqui? O dízimo aqui, eu vou falar bem baixinho para o Edir Macedo não escutar. Ó. O dízimo aqui é 100%. E aí, agora lascou tudo, hein? Se eles escutarem isso daqui, nós estamos ferrados. Está aqui, ó, na Bíblia. Eles tinham tudo em comum, eles pegavam as suas propriedades e vendiam e distribuíam a todos igualmente. Agora eu quero fazer uma pergunta para você que está nesse grupo aqui. Você conhece alguma igreja que faz isso? Se você conhecer, coloca o nome dela aqui para mim, que amanhã eu vou lá nela aqui. Amanhã eu vou entrar nessa igreja, e vou falar para eles assim, eu acho que eu tenho bastante casa. Ó, eu tenho bastante casa, eu nem sei quantas casas eu tenho. Eu não sei nem, é verdade. Você sabe quantas casas a gente tem, Ana? Eu não sei, eu tenho bastante casa. O irmão Eduardo, você tem mais de uma casa? Tenho, eu tenho bastante. Eu não sei, ó, para você ver, eu estou sendo sincero, eu não sei nem quantas eu tenho. Não é muitas, mas eu tenho mais de uma. Ah, eu tenho mais de 5, hein? Não, eu tenho mais de 6. Eu acho que eu tenho mais de 7. Veja bem. Eles pegavam tudo o que eles tinham, levava isso para os apóstolos, entregava tudo para a igreja e era dividido igual para todo mundo. Você conhece alguma igreja que faz isso? Agora vem outra pergunta minha. Porque eu quando eu leio a Bíblia, eu faço perguntas para Deus. Eu falo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, oh meu Deus. Eu vou te mostrar como é que eu falo com Deus aqui. Eu falo assim, oh meu Deus, ajuda a compreender que eu estou ficando maluco. Aí eu fecho a Bíblia, eu fecho. Eu não vou ler mais isso aqui.
Aí eu volto. Algo me perturba, eu volto. Eu volto e pego a Bíblia de novo. Meu Deus, esses dias eu tava querendo dar minhas casas para os outros. Aí meu filho falou, pai, você tá doido? Meu filho falou, pai, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou dar minhas casas para os outros aí, que eu li aqui que tem que dar. Mas não está escrito aqui? Esse é o começo da igreja de Deus. É onde as pessoas pegavam tudo o que eles tinham, davam no pé dos apóstolos e eram distribuídos iguais. Você conhece alguma igreja que faz isso? A outra pergunta minha, por que que Pedro não pegava só os 10% aqui? Por que que Pedro não pegava os 10% aqui? Por quê? Por que que a gente não consegue encontrar na Bíblia os apóstolos falando de dízimos nas escrituras depois de Cristo? Por que será? Alguém sabe me dizer? Por quê? Alguém sabe me dizer por que que os apóstolos não falam de dízimo no Novo Testamento? Alguém sabe me dizer? Eu vou esperar um pouquinho para vocês meditar aqui, porque hoje eu estou sem pressa. Pega um copinho de água lá bem. Essa live aqui hoje vai até meia-noite, irmãos. Eu estou empolgado hoje. Eu vou até pegar um copinho de água. Me responde aí por quê? Por quê? Fala aí. Estou sem pressa hoje. Vai, Carol, responde. Voltei, tô aqui, viu? Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. Por que que os discípulos não falavam do dízimo? Porque ninguém respondeu aqui. Porque não existia, né? Essa curiosidade eu tinha também, e é por isso que eu fui estudar sobre a Bíblia. Por que que os discípulos não falavam sobre os dízimos? Eu vou explicar para você o seguinte. Nas antigas, nas escrituras antes da vinda de Cristo, essa lei do dízimo, ela foi colocada em Israel por Deus. Jacó tinha 12 filhos, ok? E um dos filhos dele era da tribo de Levi. E na realidade, as 12 tribos de Israel, o nome de Jacó era Jacó, depois mudou para Israel. A gente vai estudar um outro dia. Mas vamos falar de Jacó, que é mais conhecido. Jacó mudou o nome para Israel. Ele tinha 12 filhos. Uma das. E cada filho dele se formou uma tribo. Tá bom? Chamava tribo. Tribo de Levi, tribo de Dan, né? Tinha os 12 filhos de Jacó. E uma dessas tribos, ela ficou para tomar conta do santuário. Olha lá, a Kátia falou aqui, não tinha santuário. O Edson Borghese falou que conhece o ACCB. ACCB, eu nem sei o que é isso, Edson, me fala aí. Presta atenção. Os levitas ficaram para tomar conta do santuário. O que era o santuário? É o que a gente vai estudar um pouquinho sobre santuário para poder falar do livro de Daniel. Deus mandou fazer um santuário para ensinar o povo a devida adoração, a forma de adoração perfeita. Então os levitas, eles tomavam conta do santuário, eles carregavam o santuário do local para o outro, o santuário mudava de lugar, eram tendas. Então eles carregavam as coisas do santuário, tinha uma equipe que carregava só a arca, tinha uma que carregava só a cortina. Então os levitas, eles tomavam conta do santuário. E desses 12 filhos de Jacó,
11 trabalhavam. E só os levitas ficavam tomando conta do santuário, da parte espiritual do povo. Aí Deus falou assim: olha, os levitas vão tomar conta do santuário. E agora eu quero que vocês devolvam 10% daquilo que vocês produzirem para os levitas. Eu entendo, eu nem vou entrar na questão que dízimo não era dinheiro, porque dízimo antigamente era alimento, ok? Era alimento. Ah, Congregação Cristã do Brasil, entendi, Burguete. Exatamente. Tira o chapéu para a congregação. Não tem dízimo na congregação. Amém, glória a Deus, aleluia. É isso mesmo. E os levitas, eles tomavam conta do santuário. Ok? Então o dízimo, ele vem a partir daí. Depois eu vou falar um pouquinho antes com Abraão, mas eu vou falar na lei de Moisés, agora eu vou falar na lei de Moisés. Deus intitulou os levitas para tomarem conta do santuário e Deus colocou o dízimo, tá? Então, o dízimo foi dado para os levitas, porque eles faziam a parte espiritual do santuário. Abra sua Bíblia em Números. Números. Capítulo. Se não me engano, é Números 18. Números 18. E veja bem, os levitas tomavam conta. Então, por quê? Eu tenho que entender por que veio o dízimo. Por quê? Você já sabe. Porque Israel eram 12 tribos e a tribo de Levi tomava conta da parte espiritual. Como eles não trabalhavam, 10% do que todas as 11 tribos ganhava se devolvia para os levitas. Para que eles pudessem comer, para que eles pudessem ter roupa, se pudessem se locomover, tá? 10%. Então, por que para isso? Agora, existia uma condição para se receber esse dízimo. Existia uma condição, e essa condição teria que ser cumprida. Ok? Eu já mostrei para você que no começo da igreja, nas escrituras depois de Cristo, Pedro não falou de dízimo. Teve uma vez que Jesus falou assim para os fariseus: vocês vivem falando de dízimos e ofertas, mas esquecem o mais importante, que é o amor, a justiça e a misericórdia. Vocês devem cobrar o dízimo, tá? Mas vocês também devem falar do amor, da justiça e da misericórdia. Tem essa passagem, é a única passagem que tem na Bíblia, Jesus fala disso. Eu só não me recordo o livro que está, mas está nos evangelhos. Jesus fala do dízimo, tá? E eu já vou chegar nessa passagem. Eu quero te falar por que existe o dízimo. O dízimo existe para os levitas, ponto. Eles tomavam conta do santuário, ponto, entendido. Eles faziam a parte espiritual. Agora, havia uma condição para eles receberem o dízimo. Números, capítulo 18, eu falei, né? 18. Vamos ler aqui a partir, vamos ler um pouquinho antes do verso 20. Vamos ler aqui, vamos ler a partir do 19, verso 19. Tudo aquilo, eu vou ler números a partir do 19, tá? Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos e filhas como decreto perpétuo. Perpétuo quer dizer para sempre, né? Para sempre, enquanto existir levita, é perpétuo, tá bom? É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor, para você e para os seus descendentes. Disse ainda o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas.
dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Aqui, no verso 20, fala assim, a condição deles receberem o dízimo. Olha, disse o Senhor a Arão, você não terá herança na terra deles. Arão era da tribo de Levi. Arão era sumo sacerdote. Ok? Como se fosse o Papa. Tá? Sumo sacerdote, como se fosse o Silas Malafaia. Tá? Sumo sacerdote é R.R. Soares, esses caras aí. Sumo sacerdote, é o cabeça da igreja. Né? Valdomiro, sumo sacerdote. Então, Deus falou assim, Valdomiro, Edir Macedo, vocês vão receber o dízimo, mas vocês não podem ter herança no meio do meu povo. É uma condição. O que é não ter herança? Deus é inteligente, Deus é onisciente. Você imagina se hoje nós montássemos uma igreja e eu fosse o sumo sacerdote. Nós pegássemos 12 pessoas, 12 bairros, e eu sou o sumo sacerdote do meu bairro e vou tomar conta da vida espiritual. E vocês todos me dão 10% do que vocês ganham para mim. Aí eu vou lá em Riviera e compro um apartamento para mim lá em Riviera. Aí tá muito trânsito para mim chegar em Riviera, eu compro um helicóptero, que é para mim chegar mais rápido. Eu sou sumo sacerdote, na verdade. Porque para aguentar vocês, o sumo sacerdote, o padre, né? O pessoal confessa, é duro. Então, eu tenho que chegar mais rápido, eu tenho que chegar de helicóptero. Aí, não contente, para me pregar o evangelho mais rápido, eu compro um canal de televisão. O que você acha? E Deus falou assim, ó, a condição para você receber o dízimo, você não pode ter herança nenhuma no meio do meu povo. Você não pode ter nada, nada. A tua herança, o que ele falou aqui? Tem gente aqui na sala, eu vou perguntar para o Carol, qual que era a herança dos levitas? Você leu aí direitinho? Não, a herança deles é forte, rapaz. A herança deles é a melhor, vocês não leram. Tá vendo como vocês não prestaram atenção? Qual é a herança do... Aonde que está o versículo? No 20 fala assim, ó. Disse ainda o Senhor a Arão, você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Vocês não podem ter nada, Arão. Arão, você não pode ter carro, você não pode ter casa, você não pode ter apartamento, você não pode ter televisão, você não pode ter nada, Arão. Sabe por quê? Para você não sujar o meu nome, Arão. Para quando devolverem esse dinheiro para você, Arão, não ficarem me culpando da luxúria que você está tendo enquanto o meu povo passa fome. Entendeu? Você não pode ter nada. Aí ele fala assim, ó, a sua porção, a sua... Aí ele fala, onde que está aqui, Carol? Ah, é, ele fala assim, ó, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança. Deus falou assim, ó, a sua herança, Arão, sou eu. A sua herança sou eu. Eu fazia parte de uma igreja, eu vou contar bem rápido aqui, tá? Não vou falar nome, tá? Eu fazia parte de uma igreja, eu era ancião da igreja. Aí, o pastor da minha igreja, eu estudei sobre isso, do jeito que eu estou estudando com vocês, e o pastor da minha igreja, ele tinha casa num bairro nobre,
Estava alugada, ele não morava lá. Ele tinha carro do ano, e eu comecei a conviver com ele. Falei, bonita a sua casa, pastor. Ele falou, Deus me deu. Eu falei, o senhor mora lá? Ele falou, não, está alugada. A associação me dá uma casa para mim morar porque eu sou pastor da igreja. Ele falou, que bênção, pastor. Que bênção. O carro também, eles dão? Não, o carro é meu, Está no meu nome, graças a Deus, irmão. Graças a Deus, o carro está no meu nome, irmão. Eu falei, que bom, pastor. No outro mês eu parei de devolver o dízimo. Eu parei. Eu era ancião da igreja. Ancião da igreja é o seguinte: o pastor tem várias igrejas e o ancião fica no lugar do pastor. Ele prega, ele apresenta a criança, ele faz batismo se precisar. É um ancião da igreja. Né? Aí eu parei de devolver o dízimo nessa igreja. Parei 1 mês, 2 meses, 3 meses. Parei. E meu dízimo era alto, hein? O meu primeiro dízimo aqui, eu nem vou falar para vocês, vocês vão se assustar. Dói até no meu coração até hoje. Se eu pudesse pegar de volta, mas não posso. Aí, quando deu uns 4 meses, o pastor me procurou. Foi na minha casa fazer uma visita. Chegou lá, ternão bonito, carrão, beleza. Sentou. Irmão Eduardo, tudo bem? Eu falei, tudo ótimo. O irmão está passando dificuldade? Eu falei, nenhuma. Tá tudo bem. Eu até tenho mais do que eu mereço, pastor. É mesmo, que bom. Mas não estava passando dificuldade nenhuma. Eu falei, não. Tá sobrando dinheiro. Eu tenho dinheiro guardado aqui debaixo do colchão. Que bom. Aí ele falou assim, por que o irmão parou de devolver o dízimo? Eu falei, mas o senhor quer saber mesmo? Ele falou, quero. Eu falei, então vamos ajoelhar e vamos ler a Bíblia. Eu fui lá em Pedro, mostrei que não era 10%, é 100%. Se você tiver uma igreja, conhecer uma igreja onde as pessoas dão tudo e dividem tudo igual para todo mundo, me chama que eu vou. Se tivesse igreja aí, essa é a verdadeira, ó. Aí, ó, eu vou dar uma dica da igreja verdadeira para vocês. A dica. Todos entregam tudo nela e todos têm carro, têm casa, têm tudo. Se você encontrar essa igreja, me chama que eu vou com você. Tá bom? Me chama que eu vou. Presta atenção. Aí eu falei sobre o dízimo, expliquei para ele. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, irmão, você sabe que eu nunca olhei a Bíblia por esse lado? Eu falei, então, tem que olhar. Eu falei, olha, e o senhor tem sorte que eu ainda não preguei essa mensagem na igreja. O senhor já pensou se eu pregar isso na igreja? Ele falou, não, irmão, pelo amor de Deus, não pregue essa mensagem na igreja. Pode continuar sem devolver o dízimo, fica tranquilo, não prega. Sabe o que eu fiz? Você sabe o que eu fiz. Eu preguei na igreja. Eu preguei de manhã essa mensagem na igreja, à tarde eu fui excluído. Eu preguei de manhã, de tarde eu fui excluído. Herege. Herege. Então presta atenção. Depois eu vou ler outro texto. Se o dízimo valesse até hoje, a condição era essa, eles não poderiam ter herança nenhuma. Na realidade, eu concordo com a igreja primitiva, das pessoas entregarem tudo e dividir igual para todo mundo. Entendeu? Da pessoa entregar tudo e dividir isso para todo mundo, mas não existe isso. Eles entram na cabeça dos irmãos e eles falam, eles pegam o texto de Malaquias, e sabe o que eles fazem? Eles entram dentro da cabeça dos irmãozinhos que não estudam dízimo e começam a cobrar os 10% e fala, se você não devolver os 10%, você vai para o inferno. É isso que eles falam. Você não vai encontrar nenhum discípulo falando de dízimo, nenhum. O apóstolo Paulo fala assim, os que pregam o evangelho, vivam do evangelho. Ok? É 1 Coríntios capítulo 9. E aqueles que deem aquilo que está no coração. A igreja precisa de dinheiro? Lógico que precisa. Se você acha que o teu pastor é um homem de Deus, se você acha que o teu pastor prega a verdade, se você acha que o teu pastor ensina as escrituras do jeito que ela é,
Se você acha que precisa ajudar, vai lá e devolva lá, dê uma oferta de coração. Não estou falando para você não dar, mas dízimos, infelizmente, a gente vai ler aqui na Bíblia que o véu do templo se rasgou e esse mandamento era lei de Moisés. Esse era. Eu tenho que analisar o que é e o que não era. Então, na realidade, se valesse os dízimos hoje, nenhum pastor ou dono de igreja podia ter herança nenhuma. Tinham que ser homens simples. Viver naquilo que é da igreja e não ter herança nenhuma, nem ele e nem os seus familiares. É aqui que está escrito na Bíblia. É só você ler Números. Olha, os levitas vão receber, mas essa é a condição. A condição é essa, de não ter nada no meio do meu povo. Entendeu? Aí eles pegam o texto de Malaquias. Vamos lá para Malaquias para você entender? Vamos lá no texto de Malaquias. Malaquias está aí nas escrituras antes da vinda de Cristo. Malaquias. Malaquias capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, ele vem direcionado para os sacerdotes. Essa mensagem aí, ó, de Malaquias, é para o Edir Macedo, é para o Silas Malafaia, é para o Papa. Não é para a gente. Se você ler lá Malaquias capítulo 2, a minha Bíblia fala assim, a repreensão aos sacerdotes. O que fala a tua, Carol? O castigo dos sacerdotes. Se você estiver acompanhando na Bíblia, leia lá que você vai ver. Malaquias, a repreensão é para os sacerdotes. Quem estão roubando os dízimos são os sacerdotes, porque o povo estava dando dízimo. Mas quem roubava eram os sacerdotes, é só você ler. Olha lá. Malaquias capítulo 2 fala assim, ó. E agora esta advertência é para vocês, ó, sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar-me o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vós e até amaldiçoei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Leia todo o contexto. Malaquias, a repreensão é severa aos sacerdotes que vem roubando o povo de Deus. Não é pra gente isso. Entendeu? Se você quiser realmente devolver da forma correta, você tem que achar uma igreja. É duro falar o que eu vou falar aí, porque tem gente que dá casa e tudo lá para Edir Macedo. Eu conheci gente assim. Entendeu? Dá casa, dá tudo, dá carro, dá documento, dá vale-refeição. A igreja certa seria essa. Nós fazemos parte de uma igreja e todos nós, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, para você entender o que era a igreja apostólica. Quando Pedro falou assim, eles traziam tudo e dividiam tudo entre eles. É assim, ó. Você dava tudo ali para a igreja e todos ali tinham casa, todos tinham carro, se fosse essa época. O irmãozinho que entrasse na congregação e não tinha uma casa, nós iríamos reunir e fazer uma casa digna para ele. Iam ter tudo em comum, ninguém ia passar necessidade. Esse era o propósito de Deus com o dízimo. Não isso que estão fazendo agora. E você devolver o dízimo para um mentiroso, você devolver o dízimo para um homem que não prega a verdade, é mais pecado ainda. Entendeu? Vamos para o livro de Hebreus. Aí você vai entender agora o dízimo de uma vez por todas. Hebreus. Eu acho que é Hebreus. Hebreus capítulo 7. Em Gênesis 14, antes dos levitas, Gênesis 14, o pastor usa muito esse texto. Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque, logo no início da criação, Gênesis. Abraão subiu para guerrear com outro estado e Deus mandou, ele subiu, guerreou, pegou tudo que tinha na cidade, os despojos, né?
e 10% daquilo ele deu a Melquisedeque, o rei de Salém, que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia e era o sumo sacerdote. E esse mesmo Melquisedeque que Paulo vem falando aqui agora, em Hebreus capítulo 7. Porque tem pastor que fala, não, o pastor não, o dízimo não veio dos levitas, como o irmão Eduardo está falando. Não, veio. Ali é a lei correta. Aí Paulo vem explicando sobre Melquisedeque, aquilo que eu não falei em Abraão, porque vai ter pastor que vai falar para você, não, esse estudo aí do irmão tá errado, porque Abraão já devolveu o dízimo lá em Gênesis, se nem levita tinha. Entendeu? Vamos ler Hebreus, desde o começo. Hebreus capítulo 7. Fala assim, começa o texto falando como? Esse Melquisedeque era um rei, era o sumo sacerdote, onde Abraão devolveu 10% para ele dos despojos, das coisas que eles pegaram da cidade, Abraão deu 10% para ele. E Paulo está explicando aqui. Ó, esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo aquilo que pegou da outra cidade, tá bom? Em primeiro lugar, o seu nome significa, o que significa Melquisedeque? Rei da justiça. Depois, rei de Salém, e que quer dizer rei da paz. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Paulo está falando dos dízimos. Se você entender Hebreus 7, pronto. Dos dízimos. Vamos continuar. Verso 4. Considerem a grandeza desse homem. Qual homem? Melquisedeque. Até mesmo o patriarca Abraão, porque Paulo está falando com os hebreus. Os hebreus é povo de Deus. Né? Tem judeu ali demais. Então Paulo fala assim, ó, e eles tinham Abraão como pai da fé. Né? Considerem a grandeza desse homem de Melquisedeque, porque até mesmo o patriarca, né, que Abraão é considerado o pai da fé, lhe deu o dízimo dos despojos, das coisas que ele pegou da outra cidade. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo. Não é? Ó, aí Paulo fala assim, ó, a lei quer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo. Paulo vem falando de Melquisedeque para esses pastores, porque tem pastor que vai falar de Melquisedeque. Paulo falou, eu vou fazer uma carta, e na carta aos Hebreus, Eduardo, você usa ela. Eu falei, obrigado, Paulo, é nós. Paulo vem falando assim, ó, a lei requer dos sacerdotes, dentro do descendente de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos. Embora estes sejam descendentes de Abraão. Paulo está falando assim, olha, a lei está pedindo que os levitas recebam. Mas os levitas são descendentes de Abraão, porque Abraão é o quê? Abraão é o pai da fé. Entendeu? É isso que Paulo vem falando. Ok? Verso 5, 6. Este homem, porém, Melquisedeque, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Ele falou, esse homem aí, ó, que veio antes de Levi, ele recebeu os dízimos de Abraão. 7. Sem dúvida alguma, o inferior, Levi, é abençoado pelo superior, Melquisedeque. Paulo vem falando assim, olha, o inferior, Levi, a lei, inferior.
Por que Paulo vem chamando essa lei de inferior? A gente já vai entender aqui. Ele fala assim, o inferior, presta atenção, ó, sem dúvida alguma, o inferior, os levitas, é abençoado pelo superior Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque devolveu o dízimo, Abraão devolveu o dízimo a quem? Abraão. E os levitas são descendentes de quem? De Abraão. Sem dúvida alguma, o inferior, os levitas, é abençoado por Melquisedeque. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois, verso 10, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia nem sido gerado. Paulo está falando da importância aqui, né? Olha o 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não a de Arão? Olha, ó, eu já estou tendo uma luz. Paulo fala assim, ó, quando os pastores usaram isso, falam assim, gente, se o sacerdócio de Levítico fosse perfeito, por que que Deus falou antes sobre Melquisedeque? Por quê? Ó, verso 12. Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança do quê? Do quê? Da lei. Quando tem mudança de sacerdócio, tem mudança da lei. Qual lei? É os 10 mandamentos? A lei dos dízimos. A lei dos dízimos. Presta atenção. Aí Paulo fala assim, ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo. Sabe de quem que Paulo está falando agora aqui? De quem que Paulo está falando agora aqui, Carol? Ora, aquele que se dizem estas coisas pertencia a outra tribo. De quem que Paulo está falando aqui, Carol? Hã? Não sabe, Carol? Não sabe? Ó, presta atenção. A Bíblia vai falar, ora, aquele de quem se dizem essas coisas que vocês entregaram para a cruz, aquele que vocês... Sabe aqueles que dizem essas coisas, que é falso, que é o falso Messias que vocês falam? Ele pertencia a outra tribo. Que tribo pertencia a Jesus? De Judá. Ele era de outra tribo, mas ele é o nosso sumo sacerdote. Mas por que ele é o nosso sumo sacerdote? Porque ele é descendente de quem? De Abraão, o pai da fé. O apóstolo Paulo está falando, olha, ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é o nosso sacerdote? Jesus Cristo. E Paulo fala assim, a ordenança anterior é o quê? É o quê? É o quê? Anulada. Silas Malafaia, mentiroso. Silas, você, Silas, se Deus me der esse privilégio, escuta esse vídeo e chama eu para debater com você. Me chama eu, o simples Eduardo. Chama eu, Silas, seu mentiroso. Valdomiro, mentiroso. Edir Macedo, mentiroso. R. Soares, mentiroso. Roubando o povo morrendo de fome, não tem nem casa para morar.
E vocês roubando, enganando o povo, falando que o povo é o quê? Que o povo tem que devolver, senão vai para o inferno, seu miserável. Olha aqui o que está escrito. Verso 18. A ordenança anterior é revogada. Por quê? Porque ela é fraca e inútil. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Verso 22. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, ao contrário dos outros sumos sacerdotes. Eles não têm necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu sumo sacerdote a homens que não têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Eu entendi aqui que a lei dos dízimos, ela é inútil e ela foi revogada. E o único digno de receber dízimo aqui seria quem? Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala assim: rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que esse é o vosso culto racional. Meus irmãos, a igreja, é difícil falar de igreja, mas se você frequenta alguma igreja, é lógico que a igreja precisa ser sustentada. Me diz uma coisa, eu falei a semana passada que o mentiroso, ele é filho de quem? Do diabo. Você devolveria uma oferta, você daria uma oferta ao diabo? Tem que pensar, né? Você daria uma oferta ao diabo, o diabo aparecesse e falasse assim: minha oferta, me dá um dinheiro aqui, você daria? Isaías 8:20. Isaías capítulo 8, verso 20. O verdadeiro do falso. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo isso, eles não vão te levar para o céu. O pregador que não fala da lei e do testemunho, ele é um falso profeta. Ele não é merecedor de ganhar nada. Uma que dízimo não tem, acabou. Esquece. O véu do templo se rasgou. Nosso sumo sacerdote está lá no céu. Vocês estão enriquecendo o diabo, o demônio. Sabe o que você faz com o teu dízimo? Sabe o que você faz? Faz o seguinte, vamos visitar, vamos ajudar o nosso próximo, vamos ajudar o nosso próximo, vamos comprar uma cesta básica para um próximo, vamos ajudar uma família. Eu sei que a igreja tem muitas ações sociais, eu sei disso, mas nem tudo que você devolve ali, gente, fica dentro daquela igreja do teu bairro. Se houvesse uma igreja dentro do bairro que ajudasse o bairro somente, mas ele vai para uma associação. Eles montaram uma empresa, uma associação, onde pega todo esse dinheiro e engana todo mundo. E a pessoa humilde, ela vai lá e devolve. Eu conheço gente até que deixa de pagar a dívida dela para devolver um dinheiro que não é mais, não tem essa cobrança. Então abre a sua mente, aprende, estuda a Bíblia. É só ler Hebreus capítulo 7,
você vai entender o que Deus quer de cada um. A igreja verdadeira era essa que eu te falei. A gente pegar tudo, entregar tudo e dividir para todo mundo igual. Todo mundo seria bem. Todo mundo teria casa, todo mundo teria carro, todo mundo teria a mesma condição. Hoje nós não temos a mesma condição. Eu tenho mais, tem gente que tem mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e tem gente abaixo de mim que tem menos, 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 menos. E a gente fala que a gente é irmão. Irmão do quê? Eu seria capaz de doar tudo que eu tenho pro meu irmão? Será que eu seria? Será que eu seria? Será que eu seria capaz de doar tudo? Foi por isso que Jesus falou para Judas: eu não tenho aonde encostar a minha cabeça, cara. Eu não tenho onde recostar a minha cabeça. Se você está me seguindo pensando que eu tenho que aonde recostar a minha cabeça, não me siga. Porque não é isso que eu vim ensinar você. Eu vim ensinar você a dividir. Eu vim ensinar você a compartilhar. Por isso, meu irmão, abre a tua mente, para de encher o bolso desses corruptos, desses ladrão. Deus é dono da prata e do ouro. Deus precisa de você, do teu coração. Deus precisa que você ajude o teu próximo. O Valdomiro é teu próximo? Silas Malafaia é teu próximo? É o teu próximo? Você já viu alguma igreja dando casa para alguém aí? Essa é a igreja verdadeira. Então nós estamos enriquecendo a pessoa errada. Abre a Bíblia, estuda a Bíblia, ora a Deus e ajuda o teu próximo. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido o dízimo, sobre o dízimo. É um assunto que algumas pessoas perguntaram para mim. E é uma visão bíblica sobre o assunto. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Eu agradeço a presença de todos. E a semana que vem a gente volta. Tá bom? Vou fazer uma oração para terminar. Tá? Grande eterno Deus, nós agradecemos pela vida, pela saúde, Pai. Porque o Senhor tem sido bom a cada dia conosco. E a gente tem até muito mais do que a gente merece. Ajuda-nos a ter um coração bondoso, um coração que queira dividir, ajudar, compartilhar. Ensina-nos a cada dia e que nós não pecamos contra o Espírito Santo, Pai. Nós possamos entender a Tua palavra e seguir o caminho puro e verdadeiro. Eu oro no Teu nome santo e sagrado. Amém. Valeu, pessoal. Boa noite.